Após uma viagem, um milionário volta para casa e encontra sua mãe sendo levada algemada por policiais. A nora, fria e articulada, apresenta laudos falsos e acusações mentirosas para interná-la à força. Mas o que parecia um surto da idosa revela uma rede de corrupção e crueldade planejada. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A chuva fina de setembro caía sobre São Paulo quando Roberto Mendes finalmente avistou a silhueta imponente de sua mansão no bairro dos Jardins. Eram quase 7 da noite e o trânsito caótico da cidade havia transformado os 20 minutos do aeroporto em quase 1 hora de paciência testada. Mas nada disso importava agora. Depois de 15 dias mergulhado em reuniões estratégicas, apresentações intermináveis e jantares corporativos na Europa, tudo o que Roberto queria era abraçar sua mãe, sentir o cheiro de jasmim que ela sempre usava e ouvir sua voz serena contando as novidades da vizinhança. A viagem havia sido um sucesso absoluto. Contratos milionários assinados, parcerias internacionais firmadas, sua empresa de tecnologia finalmente alcançando o patamar que ele sonhara durante anos de trabalho incansável. Aos 42 anos, Roberto Mendes era considerado um dos empresários mais promissores do Brasil. Seu nome aparecia em revistas especializadas, seus insights sobre inovação eram requisitados em conferências e seu patrimônio crescia exponencialmente a cada trimestre. Mas nada disso significava tanto quanto a aprovação silenciosa nos olhos de Dona Helena, sua mãe de 74 anos, que sempre acreditara no filho, mesmo quando todos os outros duvidavam. O carro finalmente estacionou na garagem ampla. Roberto sentiu uma pontada de culpa ao perceber que a casa estava mais escura do que o normal. Dona Helena costumava deixar todas as luzes acesas quando sabia que ele estava voltando, uma forma silenciosa de dizer que o esperava. Talvez ela tivesse se esquecido. Talvez estivesse cansada. Roberto balançou a cabeça, afastando pensamentos negativos. Sua mãe era forte, lúcida, vibrante. Ainda caminhava todos os dias no parque. Mantinha uma rotina rigorosa de exercícios leves e adorava cuidar do jardim de orquídeas que cultivava com dedicação quase maternal. Mas algo estava errado. Roberto sentiu isso no instante em que abriu a porta lateral da garagem e ouviu vozes abafadas vindas da sala principal. Vozes tensas, oficiais. Seu coração disparou. Largou a mala de viagem no chão e correu pelo corredor de mármore, seus passos ecoando nas paredes forradas de quadros de família. A cena que encontrou foi como um pesadelo materializado em plena realidade. 3 viaturas policiais estavam estacionadas em frente à casa, suas luzes vermelhas e azuis piscando em um ritmo sinistro que transformava a fachada elegante em algo saído de um filme de terror. 2 agentes uniformizados conversavam em voz baixa com uma mulher alta de cabelos escuros, presos em um coque impecável. Uma mulher que Roberto conhecia muito bem, Larissa, sua nora, a esposa de Gabriel, seu único filho. E ali, no centro daquela confusão toda, estava Dona Helena. Roberto sentiu o ar escapar de seus pulmões. Sua mãe, sempre tão elegante e composta, estava usando um vestido simples de algodão azul claro, aquele que ela reservava para os dias em que ficava apenas em casa cuidando do jardim. Seus cabelos grisalhos, normalmente presos em um coque suave, estavam levemente desalinhados. Mas o que partiu o coração de Roberto foi a expressão em seu rosto: confusão, medo, desamparo. Um dos agentes segurava delicadamente o braço de Dona Helena, como se estivesse prestes a escoltá-la para algum lugar. Outro segurava uma pasta com documentos. E Larissa, sua nora, mantinha uma expressão de preocupação cuidadosamente calculada, os lábios pressionados em uma linha fina, os olhos levemente umedecidos como se estivesse contendo lágrimas. "Roberto, o que está fazendo aqui?" Ela perguntou com voz melodramática quando o viu atravessar o jardim em passadas largas. "Pensei que só voltasse amanhã." "O que está acontecendo?" ele exigiu, ignorando completamente a pergunta dela.
Sua voz saiu mais alta do que pretendia, carregada de pânico e indignação. Por que há policiais na minha casa? Por que estão segurando minha mãe? Larissa trocou um olhar rápido com um dos agentes antes de responder. Precisamos conversar, Roberto. Isso é muito delicado e eu entendo que seja um choque para você, mas... Um choque, Roberto interrompeu, sua voz tremendo de raiva contida. Volto de viagem e encontro minha mãe sendo tratada como se fosse uma criminosa. O que diabos está acontecendo, Larissa? Onde está Gabriel? Seu filho está em casa descansando. Ele tem passado por um momento muito difícil com tudo isso. Larissa respondeu com aquele tom de voz que Roberto sempre achou artificial, como se ela estivesse ensaiando cada palavra antes de pronunciá-la. E quanto à sua mãe, Roberto, eu sei que isso vai soar duro, mas estamos aqui por causa de uma ordem judicial. Dona Helena precisa ser internada para seu próprio bem. Internada, Roberto repetiu, incrédulo. Sua mente lutava para processar aquelas palavras. Internada onde? Por quê? Minha mãe está perfeitamente bem. Ela não tem nenhum problema de saúde que justifique. É exatamente esse tipo de negação que preocupa os médicos. Larissa interrompeu suavemente, e Roberto sentiu vontade de gritar. Sei que você sempre foi muito próximo da Dona Helena, mas suas viagens constantes, sua ausência, acabaram impedindo você de perceber os sinais. Os episódios têm se intensificado nas últimas semanas. Episódios, Roberto repetiu de novo, sentindo-se como um papagaio preso em um loop incompreensível. Que episódios? Do que você está falando? Larissa suspirou dramaticamente e abriu uma pasta que segurava. De dentro, retirou vários documentos grampeados. Laudos médicos, Roberto, de 3 psiquiatras diferentes. Todos concordam que Dona Helena tem apresentado surtos graves, comportamentos erráticos, momentos de confusão mental aguda. Ela tem colocado a própria integridade em risco. Isso é mentira. Roberto explodiu, dando 2 passos à frente antes que um dos policiais erguesse a mão em um gesto educado, mas firme de contenção. Minha mãe está perfeitamente lúcida. Conversei com ela por videochamada há 3 dias e ela estava completamente bem. Ela me contou sobre as orquídeas que floresceram, sobre o livro que está lendo, sobre a receita nova que experimentou. Isso é absurdo. Larissa manteve sua expressão de falsa compaixão. Roberto, os laudos não mentem, e você mesmo acabou de confirmar que conversou com ela apenas há 3 dias. Você passou 15 dias fora. Não tem ideia do que aconteceu nesse período. Os surtos são intermitentes. Ela pode parecer completamente normal por horas. E então, de repente, entrar em um estado de confusão perigoso. Roberto, filho, a voz frágil de Dona Helena cortou o ar, e ele sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Não sei o que está acontecendo. Esses homens chegaram aqui com papéis, dizendo que eu preciso ir para um hospital. Mas eu não estou doente, filho. Eu não estou. Eu sei, mãe, Roberto disse, tentando manter a voz firme mesmo que seu mundo inteiro estivesse desmoronando. Eu sei que você não está doente. Isso é um erro. Um terrível erro. Senhor Mendes, um dos agentes interveio com voz respeitosa, mas autoritária. Entendo sua preocupação, mas temos aqui uma ordem judicial expedida por um juiz. Os documentos estão em ordem. A internação compulsória foi solicitada pela família, com base em laudos médicos que atestam a necessidade de tratamento imediato. Solicitada pela família, Roberto virou-se para Larissa com uma expressão que misturava choque e fúria. Você fez isso. Você solicitou a internação da minha mãe sem me consultar. Eu tinha procuração, Roberto. Larissa respondeu calmamente, e suas palavras foram como uma punhalada. Lembra daqueles documentos que você assinou antes de sua última série de viagens internacionais? Você me deu procuração ampla para tomar decisões médicas e administrativas em nome da família enquanto estivesse ausente. Eu apenas usei essa autorização legal para proteger Dona Helena de si mesma. Roberto sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A procuração. Sim, ele se lembrava. Larissa havia insistido que era necessário uma medida de precaução caso alguma emergência acontecesse enquanto ele estivesse fora do país. Gabriel havia apoiado a esposa,
dizendo que fazia sentido ter alguém com poder de decisão na ausência do pai. E Roberto, sempre ocupado, sempre confiando que a nora cuidaria bem da família, havia assinado sem ler todos os detalhes. Como poderia imaginar que aqueles papéis seriam usados para isso? Isso é manipulação, ele disse, sua voz saindo rouca. Você usou minha confiança contra mim, contra minha mãe. Larissa suspirou novamente, como se fosse ela a vítima da situação. Roberto, sei que está chateado, sei que isso é difícil, mas precisa entender que fiz isso pelo bem de todos. Dona Helena precisa de ajuda especializada. A clínica onde ela será internada é das melhores de São Paulo. Tratamento humanizado, médicos especializados, todo o conforto possível. É temporário, apenas até que ela se estabilize. Ela não precisa estabilizar nada porque não está doente, Roberto insistiu, mas sabia que estava perdendo aquela batalha. Os agentes já haviam verificado os documentos. A ordem judicial estava ali carimbada e assinada. E Larissa tinha a procuração. Do ponto de vista legal, tudo estava correto, mas do ponto de vista moral, humano, aquilo era monstruoso. Senhor Mendes, o agente disse novamente, dessa vez com um tom mais firme. Precisamos cumprir a ordem. Se o senhor tentar impedir, teremos que tomar medidas mais drásticas. Por favor, não torne isso mais difícil para sua mãe do que já é. Roberto olhou para Dona Helena e viu o medo nos olhos dela. Um medo que ele nunca havia visto antes, nem mesmo quando perderam o patriarca. Da família anos atrás. Naquela época sua mãe havia sido forte, a rocha sobre a qual todos se apoiaram. E agora ela estava ali, vulnerável, dependente dele para protegê-la. E ele estava falhando. Vou com ela, Roberto disse abruptamente. Se vocês vão levá-la, eu vou junto. Isso não será possível hoje, senhor, o agente respondeu. A clínica tem protocolos rígidos de admissão. O senhor poderá visitá-la amanhã, após o período de adaptação inicial. Adaptação inicial, Roberto repetiu amargamente. Estão falando da minha mãe como se ela fosse um animal sendo domado. Roberto, por favor. Larissa tentou tocar seu braço, mas ele se afastou bruscamente. Não torne isso mais traumático para Dona Helena. Quanto mais resistência você oferecer, pior será para ela. E essa foi a jogada final de Larissa. Ela sabia que Roberto faria qualquer coisa para poupar sua mãe de mais sofrimento. Ela estava usando o amor dele contra ele. Filho, Dona Helena chamou novamente, sua voz quebrando. Vou ficar bem. Só preciso que você descubra por que estão fazendo isso comigo. Eu confio em você. Roberto abraçou sua mãe, sentindo-a tremer em seus braços. Eu vou consertar isso, mãe, ele sussurrou em seu ouvido. Eu prometo, vou trazer você de volta para casa. Quando os agentes gentilmente separaram Dona Helena de Roberto e a conduziram em direção a uma das viaturas, ele sentiu algo dentro de si se quebrar. Assistiu impotente enquanto sua mãe era colocada no banco traseiro, sua expressão confusa e assustada visível através da janela. Larissa permaneceu ali, observando tudo com aquela máscara de preocupação cuidadosamente mantida. Sei que está difícil, Roberto, mas vai ver que fiz a coisa certa. Dona Helena vai receber o tratamento que precisa e em breve estará de volta, estabilizada e saudável. Roberto virou-se para ela lentamente. Sua expressão devia ter comunicado algo terrível porque Larissa deu um pequeno passo para trás. Se você machucou minha mãe de alguma forma, se isso for algum tipo de esquema, eu vou descobrir, Larissa. E quando descobrir, nada vai te proteger das consequências. São ameaças, Roberto? Ela perguntou, sua voz adquirindo uma nota mais fria. São promessas, ele respondeu. As viaturas partiram, levando Dona Helena para longe de sua casa, de seu jardim de orquídeas, de tudo que ela conhecia e amava. Roberto ficou ali parado no meio do jardim, que sua mãe cuidava com tanto carinho, sentindo a chuva fina molhar seu rosto. Ou talvez fossem lágrimas. Ele não sabia mais. Larissa desapareceu para dentro da casa sem dizer mais nada. E Roberto, sozinho sob a garoa paulistana, jurou para si mesmo que não descansaria até entender o que estava acontecendo e trazer sua mãe de volta. Poucas horas depois, Roberto estava sentado no escritório de Patrícia Almeida,
uma advogada renomada especializada em direito de família que ele conhecia através de círculos empresariais. O escritório ficava em um prédio moderno na Avenida Paulista, todo em vidro e aço, transmitindo uma sensação de poder e eficiência. Mas Roberto não se sentia poderoso. Sentia-se impotente, frustrado, desesperado. Patrícia era uma mulher na casa dos 50 anos, com cabelos castanhos curtos e olhos perspicazes que pareciam absorver cada detalhe. Ela ouviu toda a história de Roberto sem interromper, fazendo anotações ocasionais em um tablet. Quando ele terminou, ela permaneceu em silêncio por um longo momento, analisando os documentos que Roberto havia trazido. Cópias da procuração, dos laudos médicos que Larissa havia mostrado, da ordem judicial. Isso é problemático, Roberto, ela finalmente disse, sua voz profissional, mas não desprovida de empatia. A procuração que você assinou é realmente ampla. Dá à sua nora poder significativo sobre decisões médicas e patrimoniais em seu nome, e por extensão em nome de sua mãe, considerando que você é o principal responsável legal por ela. Mas eu nunca imaginei que ela usaria isso para internar minha mãe contra a vontade dela. Roberto protestou. Isso tem que ser ilegal, tem que haver algo que possamos fazer. Patrícia assentiu lentamente. Existem inconsistências aqui que podemos explorar. Primeiro, esses laudos médicos. Vou precisar verificar a autenticidade deles, confirmar se esses psiquiatras realmente examinaram sua mãe e se os diagnósticos foram feitos de forma ética e profissional. Segundo, vamos contestar a necessidade da internação compulsória. Precisamos de uma avaliação independente, de médicos que não tenham nenhuma ligação com sua nora ou com a clínica onde sua mãe foi internada. Quanto tempo isso vai levar? Roberto perguntou, sua impaciência transparecendo na voz. Internações compulsórias são questões delicadas no sistema jurídico brasileiro. Existem salvaguardas para proteger os direitos dos pacientes, mas também existe o reconhecimento de que, em alguns casos, a internação é necessária para a segurança da pessoa. Vamos precisar provar que esse não é um daqueles casos. Isso pode levar dias, talvez semanas. Semanas! Roberto quase gritou, levantando-se abruptamente. Minha mãe está sendo medicada, isolada, tratada como se fosse louca. Não podemos esperar semanas. Patrícia levantou-se também, contornando a mesa para ficar mais perto dele. Entendo sua angústia, Roberto. Vou fazer tudo ao meu alcance para acelerar o processo, mas preciso ser honesta com você. Sua nora jogou muito bem, ela tem documentação aparentemente sólida, tem a procuração legal e tem uma ordem judicial. Desfazer isso requer tempo e estratégia. Então comece agora, Roberto disse, sua voz carregada de determinação. Eu não me importo com o custo. Contrate quantos especialistas forem necessários. Investigue cada detalhe desses laudos. Encontre algo, qualquer coisa, que prove que isso é uma farsa. Patrícia assentiu, sua expressão tornando-se mais determinada. Vou colocar minha equipe nisso imediatamente. Mas, Roberto, preciso que você me diga. Existe alguma razão, algum motivo que sua nora pudesse ter para fazer isso? Algum conflito familiar, questões patrimoniais, qualquer coisa que explique por que ela tomaria medidas tão drásticas. Roberto ficou em silêncio por um momento, sua mente trabalhando rapidamente. Larissa sempre fora ambiciosa, isso ele sabia. Ela vinha de uma família de classe média alta, estudara direito, construíra uma carreira razoável como advogada corporativa antes de casar com Gabriel. Mas depois do casamento, ela havia praticamente abandonado a profissão, dedicando-se ao que ela chamava de gestão da vida familiar. Roberto sempre achou aquilo estranho. Larissa não parecia o tipo de mulher que se contentaria em ser apenas dona de casa. Minha mãe controla parte significativa do patrimônio familiar, Roberto finalmente disse. Quando meu pai faleceu, ele deixou estruturado um sistema em que minha mãe tem voz ativa nas decisões. Não são apenas ações e investimentos, são propriedades, empresas, participações. Se minha mãe fosse declarada incapaz, a procuração que Larissa tem permitiria que ela tomasse decisões em nome de sua mãe, Patrícia completou, seus olhos brilhando, com compreensão.
E se sua mãe estiver internada, incomunicável, sendo tratada como mentalmente instável, quem questionaria essas decisões? Exatamente, Roberto disse, sentindo náusea ao perceber a extensão do que estava acontecendo. Isso não é sobre saúde mental, é sobre dinheiro, é sobre poder. Larissa quer controlar o patrimônio da família. Patrícia voltou para sua cadeira e começou a digitar rapidamente no computador. Isso muda tudo, ela disse. Se conseguirmos provar que a motivação dela é patrimonial e não médica, temos um caso muito mais forte. Mas precisamos de evidências. Precisamos de algo concreto que mostre que ela está agindo de má fé. Então vamos encontrar, Roberto disse, sua voz adquirindo uma nota de determinação férrea. Vou investigar cada movimento de Larissa. Vou descobrir o que ela está tramando. E vou provar que isso tudo é uma mentira. Seja cuidadoso, Roberto, Patrícia alertou. Se Larissa perceber que você está investigando, ela pode tomar medidas para cobrir suas pegadas. Ou pior, pode usar a procuração para tomar decisões ainda mais drásticas em relação à sua mãe. Roberto sentiu um frio percorrer sua espinha. Você acha que ela poderia fazer mal à minha mãe? Não sei, Patrícia respondeu honestamente. Mas, quando há tanto dinheiro envolvido, as pessoas são capazes de coisas inimagináveis. Precisamos agir rápido, mas também precisamos agir com inteligência. Quando Roberto saiu do escritório de Patrícia, já passava da meia-noite. São Paulo, que nunca dormia completamente, ainda pulsava com vida ao seu redor. Luzes de neon refletiam nas poças d'água deixadas pela chuva, carros passavam rapidamente pela avenida, pessoas voltavam de bares e restaurantes. Mas Roberto não via nada disso. Sua mente estava presa em uma única imagem. O rosto assustado de sua mãe enquanto era levada. Dona Helena, que sempre fora sua rocha, sua fonte de força e sabedoria. Mulher que criara ele sozinha depois que o pai faleceu, que sacrificara seus próprios sonhos para garantir que o filho tivesse todas as oportunidades, e agora ele havia falhado com ela. Não, Roberto corrigiu-se mentalmente enquanto entrava em seu carro. Ele não havia falhado ainda. Isso era apenas o começo. Larissa poderia ter vencido a primeira batalha, mas a guerra estava apenas começando. Ele ligou o motor e começou a dirigir pelas ruas de São Paulo, sem destino específico, apenas precisando se mover, pensar, planejar. Gabriel. Seu filho era a próxima peça desse quebra-cabeça. Se Larissa estava por trás disso, tudo Gabriel sabia. Tinha que saber. Ou, no mínimo, tinha que suspeitar de algo. Roberto pegou o celular e discou o número do filho. A chamada foi direto para a caixa postal. Ele tentou mais 2 vezes. Mesmo resultado. Gabriel estava evitando suas ligações. Isso dizia muito. Roberto então decidiu que faria uma visita ao filho no dia seguinte. Pessoalmente, cara a cara, onde Gabriel não poderia fugir. Ele precisava entender o papel de seu filho nessa situação toda. Gabriel era fraco. Roberto sabia disso. Sempre fora, influenciável, inseguro, constantemente buscando aprovação. Exatamente o tipo de pessoa que Larissa poderia manipular facilmente. Mas Gabriel também amava a avó. Desde pequeno ele tinha um vínculo especial com Dona Helena. Ela o consolava quando outros meninos zombavam dele na escola, o encorajava quando ele desistia de coisas muito rapidamente, o acolhia quando Roberto estava ausente, ocupado construindo um império empresarial. Se Roberto conseguisse fazer Gabriel enxergar o que Larissa realmente estava fazendo, talvez conseguisse um aliado, ou, no mínimo, tiraria um obstáculo do caminho. As horas seguintes foram uma névoa de pensamentos obsessivos e planejamento estratégico. Roberto fez uma lista mental de tudo o que precisava fazer: visitar Gabriel, investigar a clínica onde sua mãe estava internada, contratar investigadores particulares para descobrir tudo sobre os movimentos recentes de Larissa, verificar as finanças da família para ver se já havia alguma movimentação suspeita. Quando finalmente chegou em casa, a mansão estava silenciosa e escura, exatamente como ele a deixara, mas agora parecia diferente, vazia, como se a ausência de Dona Helena tivesse sugado toda a vida do lugar.
Roberto caminhou até o quarto da mãe. A porta estava entreaberta. Ele a empurrou lentamente e acendeu a luz. Tudo estava exatamente como ela deixara. A cama impecavelmente arrumada com colcha floral que ela adorava. Os índices, livros cuidadosamente organizados na estante. O perfume suave de jasmim ainda pairando no ar. As fotografias na penteadeira, mostrando décadas de uma vida bem vivida. Roberto se sentou na cama, pegando uma das fotografias. Era uma imagem antiga, desbotada, mostrando Dona Helena jovem, sorrindo radiante ao lado do marido e com Roberto criança no colo. Época mais simples. Época mais feliz. Vou trazer você de volta, mãe. Ele sussurrou para o quarto vazio. Não importa o que eu tenha que fazer. Não importa quanto tempo leve. Vou consertar isso. E enquanto a madrugada se aproximava, Roberto Mendes, o empresário milionário, que construíra um império do zero, que negociara com investidores internacionais e conquistara mercados, se viu enfrentando o desafio mais importante de sua vida. Salvar sua mãe das garras de alguém que ela confiava como família. A guerra havia começado. A manhã seguinte chegou com um sol tímido tentando furar a camada cinzenta de nuvens sobre São Paulo. Roberto não havia dormido. Passara a noite toda em seu escritório doméstico, analisando documentos financeiros, fazendo ligações para contatos que poderiam ajudá-lo, montando estratégias. Suas mãos tremiam de cansaço e cafeína, mas sua determinação permanecia inabalável. Às 7 da manhã, ele já estava no carro dirigindo em direção ao apartamento de Gabriel e Larissa, no bairro de Moema. O trânsito matinal de São Paulo era um caos previsível, mas Roberto mal notava. Sua mente estava ocupada ensaiando o que diria ao filho, como abordaria o assunto sem fazer Gabriel se fechar completamente, como despertaria nele algum senso de lealdade familiar que pudesse estar adormecido sob a influência de Larissa. O prédio onde Gabriel morava era moderno, com fachada de vidro espelhado e segurança rigorosa. Roberto anunciou-se na portaria e, após alguns minutos de espera que pareceram eternos, recebeu autorização para subir. Enquanto o elevador subia silenciosamente até o 15º andar, ele respirou fundo, tentando controlar a mistura de raiva, frustração e tristeza que ameaçava explodir. Gabriel abriu a porta com uma expressão que Roberto conhecia bem. Era o rosto de alguém que preferiria estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa. Seu filho tinha 30 anos, mas parecia mais jovem, com traços delicados herdados da mãe que Roberto perdera ainda na infância de Gabriel. Cabelos castanhos desalinhados, olhos com olheiras profundas, roupas amassadas como se tivesse dormido nelas. Pai, ele disse simplesmente sem entusiasmo, não esperava você tão cedo. Preciso falar com você, Roberto disse, entrando sem esperar convite, sobre sua avó, sobre o que sua esposa fez. Gabriel fechou a porta lentamente, evitando o olhar do pai. Larissa não está aqui. Saiu cedo para resolver algumas coisas. Melhor assim, Roberto respondeu, observando o apartamento. Era elegante, decorado com gosto caro e moderno, mas havia algo estéril naquele ambiente, como se ninguém realmente vivesse ali. Nenhuma foto de família nas paredes, nenhum toque pessoal, apenas móveis de design e arte contemporânea. Gabriel, você sabe o que está acontecendo. Sua avó foi internada à força ontem, arrancada de casa como se fosse uma criminosa. Pai, por favor, Gabriel disse com voz cansada, jogando-se no sofá de couro bege. Não comece. Eu sei que é difícil para você aceitar, mas a vovó realmente não estava bem. Larissa fez o que tinha que ser feito. Roberto sentiu a raiva subir como bile em sua garganta. Fez o que tinha que ser feito, ele repetiu, sua voz perigosamente baixa. Gabriel, você realmente acredita nisso? Você passou os últimos 30 anos ao lado dessa mulher. Ela te criou tanto quanto eu. Você realmente acha que ela está tendo surtos mentais? Gabriel desviou o olhar, os dedos nervosos brincando com o tecido do sofá. Eu não sei, pai. Eu não sou médico. Os laudos dizem que sim. Larissa me mostrou tudo.
3 psiquiatras diferentes chegaram à mesma conclusão. E você não achou estranho que sua esposa foi atrás de 3 psiquiatras diferentes sem consultar você ou eu primeiro? Roberto pressionou, sentando-se na poltrona em frente ao filho. Não achou suspeito que tudo isso aconteceu nas 2 semanas em que eu estava fora do país? Gabriel finalmente olhou para o pai e Roberto viu algo em seus olhos. Medo. Seu filho estava com medo. A vovó tinha episódios, pai. Coisas pequenas no começo. Esquecia onde colocava as coisas, ficava confusa sobre que dia era, falava sozinha no jardim. Larissa ficou preocupada e achou melhor consultar especialistas. Sua mãe nunca apresentou nenhum desses sintomas quando eu estava aqui, Roberto contra-argumentou. E eu falei com ela 3 dias atrás por videochamada. Ela estava perfeitamente lúcida, Gabriel. Conversamos sobre tudo. Sobre o livro que ela está lendo, sobre as orquídeas, sobre você. Gabriel enrijeceu ligeiramente. Sobre mim. Ela estava preocupada com você. Disse que você parecia distante, triste. Perguntou se estava tudo bem no seu casamento. Um silêncio pesado caiu entre eles. Gabriel levantou-se abruptamente e caminhou até a janela, as mãos enfiadas nos bolsos, os ombros tensos. Tudo está bem no meu casamento, ele disse, mas a frase soou oca. Gabriel. Roberto levantou-se também, aproximando-se do filho com cuidado, como se estivesse lidando com um animal assustado. Se Larissa está te pressionando, se está te fazendo fazer coisas que você não quer, você pode me contar. Eu posso ajudar. Ninguém está me fazendo fazer nada, Gabriel respondeu rapidamente, defensivamente. Larissa é minha esposa. Ela me ama. Ela quer o melhor para a família. Ela quer o melhor para o patrimônio da família, você quer dizer? Roberto não conseguiu conter. Gabriel, sua avó, controla parte significativa dos nossos bens. Se ela for declarada incapaz, se permanecer internada, sua esposa, que tem procuração ampla que eu estupidamente assinei, terá controle sobre tudo isso. Você não vê o que está acontecendo aqui. Gabriel virou-se bruscamente e Roberto viu lágrimas nos olhos do filho. Você sempre foi assim, pai. Sempre achando que sabe tudo, que está acima de todos. Larissa é minha esposa. Ela não é algum monstro calculista. Ela está tentando ajudar. Ajudar quem, Gabriel? Sua avó está em uma clínica psiquiátrica, agora sendo medicada, isolada, tratada como se fosse louca. Você acha que isso é ajudar? Gabriel passou as mãos pelo rosto, um gesto de frustração e exaustão. Eu não sei mais o que pensar, pai. Tudo está confuso. Larissa me mostra os laudos, me explica as coisas e tudo parece fazer sentido. Mas então eu lembro da vovó, de como ela sempre foi forte, lúcida, presente, e não consigo conciliar as 2 imagens. Roberto deu um passo à frente, colocando a mão no ombro do filho. Então confie na sua memória, Gabriel. Confie no que você conhece sobre sua avó. Não nos laudos que apareceram convenientemente quando eu estava fora. Não nas palavras de Larissa. No que você sabe ser verdade. Gabriel pareceu prestes a responder quando a porta do apartamento se abriu. Larissa entrou, elegante como sempre, em um terno cinza escuro que gritava poder e controle. Ela parou ao ver Roberto, sua expressão mudando de surpresa para algo mais calculado em questão de segundos. Roberto, ela disse com voz neutra, não esperava encontrá-lo aqui. Estava conversando com meu filho, Roberto respondeu friamente. Sobre sua avó. Sobre essa situação toda. Larissa depositou a bolsa em uma mesinha perto da porta, seus movimentos deliberadamente calmos. Imagino que sim. E imagino também que esteja tentando plantar dúvidas na cabeça de Gabriel. Não preciso plantar dúvidas. As dúvidas já estão lá. Qualquer pessoa com um mínimo de senso veria que há algo muito errado nessa história toda. Larissa suspirou como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Roberto, sei que está sofrendo. Sei que é difícil aceitar que Dona Helena precisa de ajuda especializada. Mas atacar a mim não vai mudar os fatos. Os laudos médicos são reais, a ordem judicial é válida. E eu fiz o que qualquer pessoa responsável faria, nas mesmas circunstâncias.
Você usou uma procuração que eu assinei confiando em você para internar minha mãe contra a vontade dela, Roberto disse, cada palavra pesada com acusação. Isso não é responsabilidade, é traição. Os olhos de Larissa brilharam com algo que poderia ser raiva ou satisfação. Roberto não tinha certeza. Traição seria deixar Dona Helena em um estado mental deteriorado sem buscar ajuda médica. Traição seria ignorar os sintomas por conta de orgulho ou negação. Eu agi pensando no bem-estar dela. Acho melhor você ir, pai. Gabriel interveio suavemente, e Roberto sentiu como se tivesse levado um soco. Preciso descansar. E você também, todos nós precisamos. Roberto olhou para o filho vendo a derrota em seus olhos. Gabriel havia escolhido seu lado, ou, mais precisamente, havia sido manipulado para escolher, mas não era tarde demais. Roberto ainda tinha tempo para mostrar a verdade ao filho. Vou, ele disse finalmente. Mas isso não acabou, Larissa. Longe disso. É claro que não, ela respondeu com um meio sorriso que não alcançou os olhos. Tenho certeza que você vai fazer tudo ao seu alcance para contestar as decisões médicas e legais. É seu direito. Mas no final, os fatos falarão por si, mesmos. Roberto saiu do apartamento com o gosto amargo da derrota temporária na boca. Mas enquanto esperava o elevador, seu celular tocou. Era Patrícia, a advogada. Roberto, preciso que venha ao meu escritório imediatamente, ela disse, sua voz tensa. Descobri algo sobre os laudos médicos, e não é nada bom. Uma hora depois, Roberto estava novamente sentado na sala elegante de Patrícia, observando-a enquanto ela organizava uma pilha de documentos na mesa de vidro entre eles. Consegui contato com 2 dos 3 psiquiatras que assinaram os laudos de sua mãe. Patrícia começou sem rodeios. Um deles, Dr. Augusto Ferreira, é conhecido por ser, digamos, flexível com suas avaliações. Já foi advertido pelo Conselho Regional de Medicina por irregularidades éticas. O outro, Dr. Marcos Pinheiro, tem vínculos financeiros com a clínica onde sua mãe foi internada. Ele é acionista minoritário. Roberto sentiu uma faísca de esperança. Isso é conflito de interesses. Invalida os laudos. Não necessariamente, Patrícia disse cautelosamente, mas certamente levanta questões sobre a imparcialidade das avaliações. O problema é que o terceiro psiquiatra, doutora Beatriz Santoro, tem reputação impecável. Ela é respeitada, ética, sem nenhuma mácula em seu histórico. Se ela realmente avaliou sua mãe e concluiu que havia necessidade de internação, vai ser muito mais difícil contestar. Roberto franziu a testa. Então precisamos falar com ela. Descobrir exatamente como foi essa avaliação. Tentei. Ela se recusou a falar comigo sem uma ordem judicial. Alegou sigilo médico-paciente, Patrícia disse, mas havia algo em sua voz que Roberto não conseguia identificar. Mas, Roberto, há outra coisa, algo que preciso te contar e que pode complicar nossa situação. O que é? Patrícia respirou fundo, claramente desconfortável. Eu e Larissa nos conhecemos, não apenas superficialmente. Fomos colegas na faculdade de Direito. Roberto sentiu seu estômago apertar. Como assim, colegas? Estudamos juntas por 4 anos na USP. Éramos próximas no começo, mas isso mudou ao longo do curso. Houve rivalidade, competição acirrada por notas, estágios, reconhecimento dos professores. No último ano, tivemos um desentendimento sério que resultou em denúncias éticas de ambos os lados. Nada foi provado, mas deixou marcas. Roberto levantou-se abruptamente, sentindo como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés novamente. Por que você não me contou isso ontem? Porque não achei que fosse relevante no início. Patrícia respondeu também se levantando. Foi há mais de 25 anos, Roberto. Nossas vidas tomaram caminhos completamente diferentes depois da formatura. Eu nem sabia que ela havia se casado com seu filho, até você mencionar o nome dela ontem. Foi só quando cheguei em casa e fui verificar documentos antigos que a ficha caiu. Mas agora que a ficha caiu, o que isso significa para o caso, Roberto exigiu. Você pode continuar me representando. Não há algum tipo de conflito de interesse aqui também. Tecnicamente, não.
O conflito que tivemos foi há décadas e não tem relação com este caso, mas entendo se você preferir buscar outro advogado. Não vou me ofender. Roberto ficou em silêncio por um longo momento, processando essa nova informação. Não, ele finalmente disse. Você já está familiarizada com o caso. Já iniciou as investigações. Trocar de advogado agora só atrasaria tudo. Mas preciso saber, sua motivação para me ajudar é puramente profissional ou há algo pessoal nisso? Patrícia o encarou diretamente. Vou ser honesta com você, Roberto. Quando percebi quem era sua nora, senti uma satisfação inicial. Larissa sempre foi ambiciosa, calculista, disposta a fazer o que fosse necessário para conseguir o que queria. Saber que finalmente ela pode estar enfrentando consequências por suas ações foi gratificante, mas isso não muda o fato de que sua mãe é uma vítima inocente nessa situação. Mesmo que Larissa não estivesse envolvida, eu ainda lutaria pelo caso de Dona Helena, porque é o certo a fazer. Roberto estudou a expressão de Patrícia, procurando por sinais de mentira ou manipulação. Mas tudo o que viu foi sinceridade. Ou ela era uma atriz extraordinária, ou estava dizendo a verdade. Está bem, ele disse finalmente. Continue com o caso, mas mantenha-me informado de tudo. Sem segredos. Sem segredos, Patrícia concordou. Naquela tarde, Roberto recebeu uma ligação de um número desconhecido. Ele hesitou antes de atender, mas algo o fez aceitar a chamada. Senhor Mendes, uma voz masculina disse do outro lado. Não me conhece, mas preciso falar com o senhor. É sobre sua mãe. Quem é você? Roberto perguntou imediatamente, colocando a chamada no viva-voz enquanto alcançava uma caneta para fazer anotações. Meu nome é Fernando Ribeiro. Sou médico psiquiatra na Clínica Esperança Nova, onde sua mãe está internada. Ou melhor, era. Fui afastado do cargo hoje de manhã. Afastado, Roberto repetiu, sua atenção completamente focada agora. Por quê? Houve um suspiro longo do outro lado. Porque eu fiz perguntas demais. Questionei protocolos. Discordei do tratamento que está sendo aplicado à sua mãe. O coração de Roberto acelerou. E o que há de errado com o tratamento? Tudo, Dr. Fernando disse com voz cansada. Sr. Mendes, trabalhei naquela clínica por 7 anos. Vi muitos casos de internações legítimas, de pacientes que realmente precisavam de ajuda especializada. Sua mãe não é um desses casos. Ela foi trazida ontem à noite, completamente lúcida, orientada, sem apresentar nenhum sintoma de transtorno mental agudo. E mesmo assim, recebeu ordens para ser sedada imediatamente, isolada de contato externo e submetida a um protocolo de medicação agressivo. Roberto sentiu náusea. Você está dizendo que estão medicando minha mãe sem necessidade. Estou dizendo que estão medicando sua mãe de forma a criar sintomas que justifiquem a internação. É um padrão que tenho observado em alguns casos específicos na clínica. Pacientes que chegam perfeitamente saudáveis e depois de dias de medicação forçada, começam a apresentar confusão mental, desorientação, comportamentos erráticos. Aí os médicos apontam para esses sintomas e dizem: veja, estávamos certos, o paciente realmente precisava de tratamento. Isso é criminoso. Roberto disse, sua voz tremendo de raiva. Por que você não denunciou antes? Tentei. Fui à diretoria da clínica, relatei minhas preocupações, apresentei documentação. Fui ignorado, ameaçado com demissão e, depois quando insisti, fui acusado de conduta imprópria e afastado. Tenho cláusulas de confidencialidade em meu contrato que me impedem de falar publicamente sobre o que acontece lá dentro. Mas não posso ficar em silêncio quando vejo uma injustiça tão flagrante. Dr. Fernando, Roberto disse, escolhendo as palavras cuidadosamente. Você estaria disposto a testemunhar sobre isso, a fornecer documentação, prontuários, qualquer coisa que prove o que está dizendo. Houve uma pausa longa. Depois, estaria. Mas preciso de proteção. As pessoas por trás dessa clínica não são apenas médicos antiéticos. Há conexões com figuras poderosas, autoridades que facilitam esse tipo de esquema. Se eu testemunhar, vou me tornar um alvo. Vou garantir sua proteção, Roberto prometeu. Tenho recursos.
Tenho contatos. Só preciso que você me dê provas concretas do que está acontecendo lá dentro. Tenho cópias de alguns prontuários. Nada oficial, entende? Mas fotografias, anotações pessoais sobre discrepâncias que observei. Posso te enviar. Faça isso. E Dr. Fernando, obrigado por ter coragem de fazer a coisa certa. Apenas espero que não seja tarde demais para sua mãe. O médico respondeu antes de desligar. Roberto imediatamente ligou para Patrícia e relatou a conversa. Ela ouviu em silêncio e então disse: Isso é exatamente o tipo de evidência que precisamos, mas ele tem razão sobre os riscos. Se há realmente um esquema organizado por trás dessa clínica, as pessoas envolvidas vão reagir quando perceberem que estão sendo expostas. Então, precisamos agir rápido, Roberto disse, antes que eles percebam o que sabemos. Mas enquanto Roberto e Patrícia planejavam seus próximos passos, outra peça estava se movendo no tabuleiro. Marina Santos, uma jornalista investigativa conhecida por expor escândalos corporativos e corrupção, havia recebido uma denúncia anônima sobre irregularidades na Clínica Esperança Nova. A denúncia não mencionava nomes específicos, mas incluía detalhes suficientes para despertar seu interesse profissional. Marina tinha 38 anos, era formada em jornalismo pela PUC e havia trabalhado nos principais veículos de comunicação de São Paulo antes de se tornar independente. Ela se especializara em investigações longas, profundas, o tipo de trabalho que outros jornalistas achavam tedioso, mas que ela considerava essencial. Seus artigos já haviam derrubado políticos corruptos, exposto fraudes empresariais e dado voz a inúmeras vítimas de injustiça. E agora, enquanto lia a denúncia anônima pela terceira vez em seu apartamento pequeno, mas aconchegante no bairro da Vila Madalena, ela sentiu aquela sensação familiar de estar prestes a descobrir algo grande. A denúncia era vaga em detalhes, mas específica o suficiente para ser credível. Falava sobre internações forçadas, manipulação de diagnósticos, médicos antiéticos e uma rede de corrupção que envolvia não apenas a clínica, mas também figuras públicas que facilitavam o esquema. Havia menções a desvios patrimoniais, explorações de idosos vulneráveis e silenciamento sistemático de quem tentava denunciar. Marina começou sua investigação como sempre fazia, discretamente. Pesquisou sobre a Clínica Esperança Nova, descobrindo que era uma instituição privada de alto padrão, especializada em tratamentos psiquiátricos para pacientes de classe alta. A clínica tinha uma fachada impecável, médicos renomados, instalações de primeira linha, testemunhos positivos de familiares de pacientes recuperados. Mas enquanto se aprofundava, começou a encontrar pequenas fissuras nessa fachada perfeita. Reclamações isoladas em fóruns online, removidas rapidamente, mas ainda visíveis em caixes de navegadores. Menções vagas em grupos de apoio a familiares de pessoas com transtornos mentais, sobre casos estranhos envolvendo aquela clínica específica. Nada concreto, mas suficiente para confirmar que valia a pena investigar mais. Marina decidiu que precisava falar com alguém diretamente envolvido. E foi assim que, através de uma rede de contatos que ela cultivara ao longo dos anos, acabou descobrindo sobre Dr. Fernando Ribeiro, o médico recentemente afastado da clínica. 2 dias depois da ligação entre Roberto e o Dr. Fernando, Marina estava sentada em um café discreto no centro de São Paulo, gravador desligado, mas caderno de anotações aberto, ouvindo o médico relatar tudo o que havia testemunhado. Não é apenas a internação da senhora Helena Mendes, ele disse, sua voz baixa, mas urgente. Há um padrão. Pacientes idosos de famílias ricas, internados sob justificativas médicas duvidosas, mantidos isolados e medicados até que fiquem realmente doentes. Enquanto isso, os familiares que solicitaram a internação ganham acesso a recursos patrimoniais, tomam decisões financeiras em nome dos internos. E quando os pacientes finalmente recebem alta, se é que recebem, já estão realmente debilitados mentalmente por todo o tratamento inadequado que receberam. Marina fazia anotações rápidas. Você tem provas disso.
Tenho documentação de 5 casos nos últimos 2 anos que apresentam o mesmo padrão. Não é muito e não é oficial, mas é suficiente para levantar questões sérias sobre as práticas da clínica. E a diretoria sabe disso. Dr. Fernando assentiu gravemente. A diretoria não apenas sabe como facilita. Há incentivos financeiros envolvidos. A clínica recebe pagamentos substanciais por essas internações de longo prazo. E há indicações de que parte desse dinheiro vai para figuras externas que ajudam a legitimar o processo. Advogados que preparam as procurações, juízes que expedem as ordens de internação sem questionar, até alguns magistrados que recebem favores ou benefícios em troca de facilitar o sistema. Marina sentiu a adrenalina familiar de uma grande história começando a se revelar, mas também sentiu a responsabilidade pesada desse tipo de investigação. Você entende que, ao me contar isso, está colocando sua carreira e possivelmente sua segurança em risco. Entendo, ele respondeu calmamente, mas não posso mais ficar em silêncio. Vi Dona Helena quando ela chegou. Vi o medo em seus olhos, a confusão sobre por que estava ali. E vi como a medicaram imediatamente, como a isolaram, como começaram a criar um histórico médico que justificasse sua presença lá. Não posso ser cúmplice disso. Marina estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente o braço do médico em um gesto de solidariedade. Vou proteger sua identidade enquanto for possível. E vou investigar isso até o fim. Essas pessoas não vão continuar fazendo isso impunemente. Quando Marina deixou o café, sua mente já estava trabalhando nos próximos passos. Ela precisava de mais fontes, mais provas, mais conexões entre as peças desse quebra-cabeça. E ela precisava falar com Roberto Mendes, o filho de Dona Helena. Se alguém tinha motivação para expor essa situação, era ele. Enquanto isso, na Clínica Esperança Nova, Dona Helena estava sentada em um quarto pequeno, mas confortável, olhando pela janela gradeada para o jardim bem cuidado lá fora. Ela estava confusa, assustada, mas ainda lúcida o suficiente para saber que algo estava terrivelmente errado. As enfermeiras eram gentis, mas distantes. Os médicos vinham regularmente, faziam perguntas estranhas, anotavam coisas em pranchetas sem realmente ouvir suas respostas. E os remédios, tantos remédios, pílulas, coloridas que a deixavam sonolenta, desorientada, incapaz de pensar claramente. Ela tentara recusar, mas disseram que era necessário, que era para seu próprio bem, que logo ela se sentiria melhor. Mas Dona Helena não se sentia melhor. Sentia-se pior a cada dia. E na profundidade de sua mente, ainda não completamente nublada pela medicação, ela mantinha uma certeza inabalável. Roberto viria. Seu filho a encontraria. E ele a levaria de volta para casa. Uma semana havia passado desde que Dona Helena foi levada. Uma semana que pareceu uma eternidade para Roberto. 7 dias de investigações frenéticas, reuniões com advogados, conversas tensas com contatos influentes e noites sem dormir. A cada dia que passava, sua determinação crescia, alimentada por uma mistura de raiva, culpa e amor incondicional por sua mãe. Marina Santos havia se tornado uma aliada inesperada, mas essencial. Depois que Roberto e ela se encontraram, compartilhando informações e descobertas, ficou claro que estavam lutando contra algo muito maior do que imaginavam inicialmente. Não era apenas sobre Larissa tentando controlar o patrimônio familiar. Era sobre um sistema inteiro, uma máquina bem oleada de exploração e corrupção. Estavam reunidos no escritório de Patrícia novamente. Roberto, Patrícia, Marina e Dr. Fernando. 4. Pessoas unidas por um objetivo comum: expor a verdade e salvar Dona Helena. Marina abriu seu laptop, virando a tela para que todos pudessem ver. Consegui acesso a alguns registros internos da Clínica Esperança Nova, ela disse, sua voz contendo tanto excitação quanto preocupação. Não foi fácil e tecnicamente pode ser considerado invasão de privacidade, mas o que encontrei é chocante. Na tela apareciam listas de nomes, datas, valores financeiros. Roberto se inclinou para a frente, tentando decifrar a informação.
Esses são registros de internações nos últimos 3 anos, Marina explicou, apontando para diferentes partes da tela. Cada linha representa um paciente. Vejam aqui. Nome do paciente, data de admissão, diagnóstico inicial, médico responsável e essa última coluna aqui, que achei mais interessante, fonte de pagamento e valores totais. Patrícia ajustou os óculos, estudando os números. Alguns desses valores são absurdos. Estamos falando de centenas de milhares de reais por internações que duraram meses. Exatamente, Marina concordou. E quando comecei a investigar os pacientes individualmente, descobri um padrão perturbador. A maioria são idosos. Muitos não têm família próxima ou estão juridicamente impossibilitados de contestar as internações. E, em vários casos, as pessoas que solicitaram as internações acabaram tendo acesso aos recursos patrimoniais dos pacientes. Dr. Fernando apontou para vários nomes na lista. Reconheço alguns desses casos. Quando ainda trabalhava lá, questionei alguns desses diagnósticos. Pacientes que pareciam perfeitamente lúcidos, sendo tratados como se tivessem transtornos graves. Sempre recebia a mesma resposta. Confiasse nos laudos dos médicos seniores, que eu era jovem demais para entender as complexidades de certas condições. Roberto sentiu náusea crescendo. Quantos casos estamos falando aqui? Marina rolou a tela mostrando mais e mais linhas de dados. Nesta clínica, especificamente, identifiquei pelo menos 23 casos suspeitos nos últimos 3 anos. E isso é apenas o que consegui acessar. Pode haver mais. 23 famílias destruídas, Patrícia murmurou. 23 vidas arruinadas por ganância. E não é apenas a clínica, Marina continuou, abrindo outro arquivo. Consegui rastrear conexões financeiras. Vejam isso, transferências regulares da conta da clínica para várias empresas de fachada. Quando investiguei essas empresas, descobri que têm vínculos com escritórios de advocacia, consultorias e até algumas figuras políticas. Roberto sentiu o sangue ferver. Eles construíram um sistema inteiro, um esquema onde todos se beneficiam exceto as vítimas. Há mais, Marina disse, hesitante. Encontrei informações sobre alguns juízes que emitiram ordens de internação compulsória com frequência suspeita. Sempre as mesmas clínicas, sempre baseados em laudos dos mesmos médicos. Um deles, desembargador Antônio Cardoso, aprovou 18 das 23 internações que identifiquei. Isso é corrupção sistemática, Patrícia disse, sua voz tensa. Não estamos falando de alguns profissionais antiéticos. Estamos falando de uma rede organizada que se estende por várias camadas do sistema. A pergunta é, Roberto disse, olhando para cada um deles, como usamos isso para tirar minha mãe de lá e desmantelar esse esquema todo? Precisamos de mais provas, Patrícia respondeu. O que temos agora é substancial, mas precisa ser irrefutável. Precisamos de documentos, oficiais testemunhos verificáveis, evidências que não possam ser contestadas. E precisamos de proteção, Dr. Fernando acrescentou. Se essas pessoas perceberem que estamos perto de expô-las, vão reagir. E não será de forma amigável. Estou trabalhando em um artigo, Marina disse. Algo grande e investigativo que vai ser impossível de ignorar. Mas preciso de tempo para garantir que cada fato está verificado, cada fonte protegida. Um erro, e eles vão nos processar por difamação e enterrar tudo. Quanto tempo? Roberto perguntou impaciente. 2 semanas, talvez 3. 2 semanas. Roberto se levantou abruptamente, começando a andar de um lado para o outro. Minha mãe está lá dentro há 1 semana. Deus sabe o que estão fazendo com ela. Cada dia que passa ela fica mais vulnerável, mais confusa. Não posso esperar 2 semanas. Roberto, Patrícia disse suavemente. Entendo sua angústia, mas se agirmos precipitadamente, podemos piorar as coisas. Essas pessoas têm recursos, conexões, poder. Precisamos ser estratégicos. Então, sejamos estratégicos mais rápido, Roberto respondeu, virando-se para encará-los. Marina, publique o que já tem, mesmo que seja uma versão preliminar. Coloque pressão pública neles. Se eu fizer isso sem provas sólidas o suficiente, eles vão me destruir, Marina contra-argumentou. Minha credibilidade profissional vai para o ralo e a história morre ali.
Mas minha mãe também pode morrer lá dentro. Roberto explodiu, e o silêncio que se seguiu foi pesado e doloroso. Dr. Fernando foi o primeiro a quebrar o silêncio. A outra opção. Posso tentar entrar em contato com outros médicos que trabalharam ou ainda trabalham na clínica. Pessoas que, como eu, viram coisas suspeitas, mas tiveram medo de falar. Se conseguirmos formar um grupo de denunciantes, teremos mais credibilidade e proteção. E eu posso acelerar os processos judiciais, Patrícia acrescentou. Requerer uma avaliação médica independente de Dona Helena, questionar a validade dos laudos, originais contestar a procuração. Vai fazer barulho no sistema e talvez seja suficiente para forçá-los a liberar sua mãe. Façam isso, Roberto disse, sua determinação renovada. Façam tudo isso. E eu vou fazer minha parte também. Que parte é essa? Patrícia perguntou com cautela. Vou confrontar Larissa. Vou pressioná-la até que ela cometa um erro. Pessoas arrogantes sempre cometem erros quando se sentem ameaçadas. Roberto, isso pode ser perigoso, Marina alertou. Se ela perceber que você está investigando, pode tomar medidas drásticas. Já tomou a medida mais drástica possível ao internar minha mãe, Roberto respondeu. Não tenho mais nada a perder. Nos dias seguintes, cada um seguiu com seu plano. Marina mergulhou ainda mais fundo em sua investigação, conectando-se com fontes anônimas, verificando documentos, construindo um caso sólido. Dr. Fernando começou a contatar ex-colegas discretamente, plantando sementes de rebelião contra o sistema corrupto que serviam. Patrícia trabalhou incansavelmente nos processos legais, encontrando brechas, construindo argumentos, preparando petições. E Roberto focou em Larissa. Ele começou sutilmente. Ligações em horários estratégicos, mensagens aparentemente inocentes perguntando sobre o estado de saúde da mãe. Visitas não anunciadas ao apartamento de Gabriel. Cada interação calculada para criar pressão, para fazer Larissa sentir que estava sendo vigiada, questionada, investigada. Gabriel estava visivelmente afetado pela situação. Quando Roberto o encontrava, percebia o conflito interno dilacerando o filho. Olheiras profundas, mãos trêmulas, voz hesitante. Gabriel amava a avó. Roberto sabia disso. Mas Larissa tinha algum tipo de controle sobre ele. Algo que o mantinha em linha, mesmo quando seu coração gritava que aquilo estava errado. Pai, por favor, Gabriel implorou em uma de suas visitas. Pare com isso. Larissa está ficando estressada. Ela diz que você está assediando a família. Assediando, Roberto repetiu, incrédulo. Gabriel, sua avó está presa em uma clínica psiquiátrica. Está sendo medicada sem necessidade. Está sofrendo. E tudo que você se preocupa é com o estresse de sua esposa. Gabriel desviou o olhar, incapaz de manter o contato visual. Não é assim, pai. É só que tudo está muito confuso. Larissa me mostra os laudos médicos, me explica que é necessário e eu quero acreditar que ela está fazendo o certo. Mas então penso na vovó e... Sua voz falhou. E o que, Gabriel? Roberto pressionou suavemente, sentando-se ao lado do filho. O que você sente quando pensa em sua avó? Sinto que estamos traindo ela, Gabriel finalmente admitiu, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Sinto que permiti que algo horrível acontecesse e não fiz nada para impedir. Roberto colocou a mão no ombro do filho. Então ajude-me a consertar isso agora, antes que seja tarde demais. Gabriel pareceu prestes a responder quando Larissa entrou na sala, sua expressão endurecendo ao ver pai e filho juntos. Gabriel, ela disse com voz fria, pode nos dar licença, por favor. Preciso conversar com seu pai. Gabriel hesitou, olhando entre a esposa e o pai. Depois, com os ombros caídos em derrota, levantou-se e saiu da sala. Quando ficaram sozinhos, Larissa cruzou os braços, sua postura defensiva mas confiante. Vai parar com esse comportamento, Roberto, ou vou ter que tomar medidas legais contra você. Assédio, perseguição, tentativa de manipular Gabriel contra mim. Manipular, Roberto riu sem humor. Você está acusando eu de manipulação. Que ironia. Os olhos de Larissa brilharam perigosamente. Sei o que está fazendo.
Sei que contratou investigadores, que está tentando desacreditar os laudos médicos, que está conspirando para tirar Dona Helena da clínica antes que ela receba o tratamento adequado. Mas não vai conseguir, Roberto. A lei está do meu lado, a medicina está do meu lado. Você não tem nada. Ainda, Roberto, respondeu calmamente. Ainda não tenho nada, mas vou ter. E quando tiver, Larissa, você vai pagar por cada dia de sofrimento que causou a minha mãe. Larissa deu 2 passos à frente, sua voz baixando para um sussurro ameaçador. Você não sabe com quem está mexendo, Roberto. As pessoas envolvidas nisso são poderosas, mais poderosas do que você imagina. Podem destruir sua reputação, sua empresa, sua vida inteira com um simples telefonema. Pare enquanto ainda pode. Roberto se levantou, ficando cara a cara com a nora. Isso foi uma ameaça. Foi um aviso. Ela respondeu, sem recuar. Pelo bem de todos, principalmente de Gabriel, pare com essa cruzada. Aceite que Dona Helena precisa do tratamento. Deixe os profissionais fazerem seu trabalho. E em alguns meses, quando ela estiver estabilizada, poderá voltar para casa. E você terá controle total do patrimônio familiar nesse meio tempo, Roberto completou. Que conveniente. Os lábios de Larissa se curvaram em um sorriso frio. Vejo que finalmente entendeu a situação. Sim, Roberto, tenho controle. Tenho poder. Tenho as conexões certas. E você, por mais rico e influente que seja em seus círculos empresariais, não tem nada que possa me deter. Roberto gravou cada palavra em sua memória. E então, numa decisão impulsiva que mais tarde reconheceria como genial, ativou discretamente o gravador do celular no bolso. Conta-me mais, ele disse, sua voz assumindo um tom falsamente conciliatório. Como funciona exatamente esse sistema? Deve ter sido difícil construir algo tão elaborado. Larissa, claramente satisfeita com o que interpretou como resignação de Roberto, relaxou ligeiramente. Não foi tão difícil assim. Você ficaria surpreso com quantas pessoas estão dispostas a cooperar quando há dinheiro envolvido. Médicos que assinam laudos sem fazer perguntas, juízes que aprovam ordens sem investigar, administradores de clínicas que facilitam internações e mantêm pacientes isolados. Cada um recebe sua parte e todos ficam felizes, exceto os pacientes, Roberto apontou. Os pacientes são um sacrifício necessário, Larissa respondeu com frieza assustadora. A maioria são pessoas velhas, cansadas, que já viveram suas vidas. Por que não permitir que suas fortunas sejam usadas por quem tem energia e visão para fazer algo produtivo com elas? E minha mãe se encaixa nessa categoria para você? Roberto perguntou, lutando para manter a voz neutra, apesar da raiva fervendo dentro dele. Sua mãe é um obstáculo, Larissa disse diretamente. Sempre foi. Controlando pedaços do patrimônio, tendo voz nas decisões empresariais mesmo, sem entender nada de negócios. Gabriel é herdeiro legítimo, mas Dona Helena sempre teve mais poder do que deveria. Isso precisava mudar. E você decidiu forçar essa mudança, internando ela ilegalmente, Roberto disse, cada palavra pesando toneladas. Não há nada de ilegal quando você tem as pessoas certas assinando os documentos corretos. Larissa respondeu com arrogância. Aprendi isso na faculdade, sabe? Às vezes, a lei pode ser moldada para servir aos seus interesses se você souber quais cordas puxar. E quantas vidas você destruiu puxando essas cordas, Larissa? Ela deu de ombros. Não guardo contagem, mas posso dizer que o sistema funciona perfeitamente. Já há anos. Dona Helena é apenas mais uma no sistema. E quando tudo isso passar, quando ela finalmente for liberada, débil e confusa demais para contestar qualquer coisa, Gabriel terá controle total sobre a parte dela do patrimônio. E eu, como esposa dedicada, o ajudarei a gerenciar tudo. Roberto sentiu vontade de gritar, de explodir, de fazer Larissa pagar fisicamente por cada palavra cruel. Mas se controlou, porque sabia que tinha exatamente o que precisava. Uma confissão completa, gravada, inadmissível em tribunal talvez, mas devastadora para a opinião pública. Entendo, ele disse calmamente. Você pensou em tudo. Sempre penso em tudo, Roberto.
É por isso que sempre venci, Larissa respondeu, virando-se para sair. Agora sugiro que você volte para suas reuniões corporativas e deixe assuntos de família para quem realmente entende como funcionam. Quando Larissa saiu, Roberto permaneceu imóvel por um longo momento. Depois, com mãos trêmulas, desligou o gravador e imediatamente enviou o arquivo de áudio para Marina, Patrícia e Dr. Fernando com uma mensagem simples. Consegui. Marina ligou 5 minutos depois, sua voz elétrica com excitação. Roberto, isso é ouro. Puro ouro. Ela confessou tudo. A manipulação, a corrupção, o esquema inteiro. Patrícia foi mais cautelosa. É uma confissão poderosa, mas obtida sem o conhecimento dela. Pode haver problemas legais com isso. Não me importo com problemas legais, Roberto disse. Importo-me em salvar minha mãe e expor essas pessoas. Use essa gravação como achar melhor. Marina já estava um passo à frente. Vou publicar o artigo amanhã, com essa gravação como peça central. Vai causar um terremoto. Prepare-se. E causou. Quando o artigo de Marina foi publicado no dia seguinte, a reação foi imediata e explosiva. A manchete dizia: esquema de internações forçadas envolve médicos, juízes e elite paulistana. O texto era meticulosamente detalhado, apresentando casos documentados, mostrando as conexões financeiras, incluindo trechos da gravação de Larissa e protegendo as identidades das fontes, enquanto deixava claro que múltiplas testemunhas corroboravam a história. As redes sociais explodiram. O artigo foi compartilhado milhares de vezes em poucas horas. Hashtags começaram a surgir. Justiça para Dom Helena, exposição Esperança Nova, corrosação na saúde. As opiniões se dividiram, como sempre acontecia, mas a maioria estava indignada. Pedidos por investigação oficial inundaram as páginas de autoridades. Políticos, sentindo a pressão pública, começaram a se pronunciar, exigindo apuração. A Clínica Esperança Nova emitiu um comunicado negando todas as acusações, alegando que o artigo era difamatório e anunciando que tomariam medidas legais contra a jornalista. Larissa, através de seu advogado, fez o mesmo, classificando a gravação como montagem e invasão de privacidade. Mas o estrago estava feito. A opinião pública já havia tomado seu lado. Roberto recebeu centenas de mensagens de apoio, mas também recebeu ameaças, mensagens anônimas advertindo-o a parar, a se retratar, a retirar o artigo de circulação. Algumas eram mais explícitas, descrevendo em detalhes o que poderia acontecer se ele continuasse sua cruzada. Ele ignorou todas. Enquanto isso, outros começaram a se manifestar. Familiares de outros pacientes internados na Clínica Esperança Nova entraram em contato com Marina, compartilhando suas próprias histórias. Casos semelhantes, internações questionáveis, acesso súbito a recursos patrimoniais por parentes distantes ou cônjuges. O padrão era inegável. Um desses familiares era Clara Monteiro, uma mulher de 45 anos cujo pai fora internado na mesma clínica 2 anos antes. Ele faleceu lá, oficialmente de complicações cardíacas, mas Clara sempre suspeitou que havia algo errado. Quando viu o artigo de Marina, decidiu que era hora de falar. Meu pai era forte, saudável, lúcido. Ela disse em uma entrevista em vídeo que rapidamente se tornou viral. Meu tio, irmão dele, conseguiu uma internação compulsória, alegando que papai estava tendo episódios de agressividade. Foi uma mentira completa. Papai foi levado para a Clínica Esperança Nova e 3 meses depois estava morto. E meu tio, coincidentemente, herdou a parte da empresa familiar que pertencia ao meu pai. Histórias como a de Clara multiplicaram-se, cada uma adicionando mais peso, mais evidência, mais prova de que o esquema era real, sistemático e havia destruído famílias inteiras. A pressão sobre as autoridades tornou-se insustentável. O Ministério Público anunciou a abertura de investigação formal. A Polícia Federal foi acionada. Mandados de busca e apreensão foram expedidos para a Clínica Esperança Nova, para escritórios de advocacia envolvidos, para residências de médicos suspeitos.
e, finalmente, uma ordem judicial determinou a retirada imediata de todos os pacientes da Clínica Esperança Nova para avaliação médica independente em outras instituições. Roberto recebeu a notícia de Patrícia por telefone. Sua mãe seria transferida no dia seguinte. "Vou estar lá", ele disse imediatamente. "Vou buscá-la pessoalmente." "Roberto." Patrícia hesitou. "Prepare-se. Não sei em que estado sua mãe estará. Uma semana de medicação forçada, isolamento, tratamento inadequado, pode ter causado danos." "Não importa", Roberto respondeu, sua voz quebrando com emoção. "Vou levá-la para casa e vou cuidar dela. Por quanto tempo for necessário." Naquela noite, sozinho em sua mansão silenciosa, Roberto caminhou até o jardim de orquídeas que sua mãe tanto amava. Muitas das flores haviam murchado na ausência dela, sem seu toque cuidadoso, sem sua atenção dedicada. Mas algumas ainda floresciam, teimosas, resistentes, se recusando a desistir. "Como você, mãe", Roberto sussurrou para as orquídeas, se recusando a desistir, resistindo. "E amanhã eu te trago de volta para casa, para seu jardim, para sua vida. Prometi que consertaria isso e estou cumprindo." Amanhã amanheceu nublada em São Paulo, mas para Roberto parecia o dia mais brilhante de sua vida. Ele não dormira, mas não era por ansiedade ou preocupação. Era por expectativa. Em poucas horas, veria sua mãe novamente, e dessa vez a levaria para casa. Patrícia, Marina e Dr. Fernando o acompanharam até a Clínica Esperança Nova. O lugar que dias atrás representava um símbolo de opressão e injustiça, agora estava cercado por viaturas policiais, vans do Ministério Público e veículos de imprensa. A fachada impecável da clínica parecia menos imponente sob o escrutínio público, como se o próprio prédio soubesse que seus segredos haviam sido expostos. Agentes federais entravam e saíam do edifício carregando caixas de documentos, computadores, arquivos. Dentro, médicos e administradores eram interrogados, prontuários eram confiscados, pacientes eram cuidadosamente transferidos para outras instituições para avaliação independente. Roberto passou pela segurança, mostrando a ordem judicial que lhe dava direito de buscar sua mãe. Um oficial o acompanhou pelos corredores brancos e assépticos da clínica até o quarto onde Dona Helena estava hospedada. Hospedada. Que palavra inadequada para descrever um cativeiro, Roberto pensou amargamente. Quando a porta se abriu e ele a viu, seu coração partiu e se encheu de alívio ao mesmo tempo. Dona Helena estava sentada na cama, vestindo um roupão hospitalar simples, seu cabelo grisalho mais desalinhado do que ele se lembrava. Ela estava mais magra, sua pele pálida, olhos levemente vidrados pelo efeito residual da medicação. Mas quando olhou para a porta e viu Roberto, algo se acendeu naqueles olhos. Reconhecimento. Alívio. Amor. "Filho", ela sussurrou, sua voz fraca, mas clara. "Você veio." Roberto atravessou o quarto em 3 passadas longas e a envolveu em seus braços, sentindo-a tremer contra ele. "Prometi que viria, mãe", ele disse, sua voz embargada. "Prometi que te tiraria daqui." Dona Helena se agarrou ao filho como se ele fosse a única coisa sólida em um mundo que havia se tornado incompreensível. "Não entendi por que me trouxeram para cá", ela murmurou. "Tentei explicar que não estava doente, que não precisava estar aqui, mas ninguém ouvia. Só me davam remédios, tantos remédios, e eu ficava tão cansada, tão confusa." "Eu sei, mãe, eu sei. Mas acabou agora, vamos para casa." Uma médica designada pelo Ministério Público entrou no quarto, apresentando-se como doutora Márcia Oliveira. Ela faria uma avaliação preliminar de Dona Helena antes que ela pudesse deixar a clínica. A avaliação levou cerca de 30 minutos. A doutora fez perguntas simples sobre orientação temporal e espacial, verificou sinais vitais, revisou o histórico de medicação administrada nos últimos dias. Sua expressão ficava mais séria a cada descoberta. Quando terminou, chamou Roberto para fora do quarto. "Senhor Mendes", ela disse com voz profissional, mas claramente indignada, sua mãe foi submetida a doses massivas de sedativos e antipsicóticos completamente desnecessários.
Não há evidência de nenhum transtorno mental que justificasse esse tratamento. O que fizeram com ela foi francamente criminoso. Ela vai se recuperar, Roberto perguntou sua voz tensa. Com o tempo, sim. Felizmente, a internação foi relativamente curta. Algumas semanas a mais sob esse regime de medicação e os danos poderiam ter sido permanentes, mas com acompanhamento adequado, suspensão gradual dos medicamentos e muito cuidado, ela deve retornar ao seu estado normal. Roberto sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Obrigado, doutora, por cuidar dela. A doutora Márcia assentiu. Vou prescrever um plano de desmame dos medicamentos e recomendar acompanhamento psicológico para ajudá-la a processar o trauma dessa experiência. Ninguém deveria passar pelo que sua mãe passou. Quando Roberto voltou ao quarto, encontrou Marina conversando suavemente com Dona Helena, explicando quem era e como havia ajudado a expor a verdade. Dona Helena ouvia atentamente e, apesar da confusão residual, Roberto via a inteligência ainda brilhando em seus olhos. Sua mãe era forte. Sobrevivera a isso. E com tempo e amor, se recuperaria completamente. A saída da clínica foi registrada por câmeras de múltiplos veículos de imprensa. Roberto protegeu sua mãe dos flashes, envolvendo-a com um casaco e guiando-a gentilmente até o carro. Marina já havia preparado um comunicado à imprensa que Roberto leu rapidamente, uma declaração pedindo privacidade para a família durante a recuperação de Dona Helena, agradecendo o apoio público e reafirmando o compromisso com a justiça completa para todas as vítimas do esquema. No caminho para casa, Dona Helena apoiou a cabeça no ombro de Roberto, como costumava fazer quando ele era criança. Senti tanta falta das minhas orquídeas, ela disse suavemente. Será que ainda estão vivas? Algumas estão, mãe, e vamos cuidar delas juntos. Vamos fazer o jardim florescer de novo. De volta à mansão, a primeira coisa que Dona Helena pediu foi um banho quente e roupas limpas. As empregadas, que haviam ficado profundamente perturbadas com o que acontecera, receberam-na com lágrimas de alívio e a ajudaram com cuidado maternal. Quando Dona Helena desceu as escadas 1 hora depois, vestindo um dos seus vestidos favoritos, o cabelo lavado e penteado, parecia mais ela mesma. Ainda frágil, ainda afetada pela provação, mas indubitavelmente a mesma mulher forte que Roberto sempre conhecera. Ela foi direto para o jardim, ajoelhando-se cuidadosamente ao lado das orquídeas. Suas mãos trêmulas tocaram as pétalas delicadas com familiaridade e amor. Pobres flores, ela murmurou. Sentiram minha ausência também. Roberto se ajoelhou ao lado dela. Vamos cuidar delas juntos, mãe. Não vou mais viajar tanto. Não vou mais deixar você sozinha. Dona Helena virou-se para olhá-lo e Roberto viu lágrimas em seus olhos. Você me salvou, filho. Quando estava lá dentro, confusa, assustada, me agarrei à certeza de que você não me abandonaria. E estava certa. Roberto a abraçou delicadamente, sentindo a fragilidade dela, mas também a força resiliente que sempre a definira. Sempre vou estar aqui para você, mãe. Sempre. Enquanto isso, a tempestade que Roberto, Marina e seus aliados haviam desencadeado continuava a crescer em intensidade. A investigação policial se aprofundava, ramificando-se em múltiplas direções. Contas bancárias foram congeladas, documentos foram analisados, testemunhas foram ouvidas. Larissa tentou fugir. 2 dias após o artigo de Marina ser publicado, ela pegou um voo para o Uruguai, planejando de lá seguir para algum país sem tratado de extradição com o Brasil. Mas a Interpol já havia sido alertada. Ela foi detida no aeroporto de Montevidéu e extraditada de volta ao Brasil em questão de dias. O retorno de Larissa foi um espetáculo público. Algemada, escoltada por agentes federais, entrando em uma viatura policial sob o olhar atento de câmeras e da multidão enfurecida que se reunira para vê-la ser levada à prisão. A mulher que semanas atrás exalava confiança e controle, agora parecia pequena, assustada, derrotada. Gabriel estava destroçado. Quando Roberto finalmente se encontrou com o filho, após o resgate de Dona Helena, Gabriel chorou, como não chorava desde criança. Não sabia, pai, ele soluçou.
Juro que não sabia a extensão de tudo. Larissa me dizia que era para o bem da vovó, que os médicos sabiam o que estavam fazendo. Eu fui um covarde. Fui fraco. Roberto abraçou o filho, sentindo sua própria raiva e ressentimento lutando contra o amor paternal. Você foi manipulado, Gabriel, assim como outras pessoas foram. Mas agora tem a chance de fazer a coisa certa. Testemunhar contra Larissa. Ajudar a garantir que ela e todos os envolvidos paguem pelos crimes. Gabriel concordou, decidindo cooperar completamente com as investigações. Sua mãe, que até então estava ausente da vida dele, reapareceu oferecendo apoio. Era uma mulher que Roberto havia se relacionado brevemente décadas atrás. Um relacionamento que não funcionara, mas que resultara em Gabriel. Ela nunca fora muito presente na vida do filho, algo que sempre pesara na consciência de Roberto como sua responsabilidade. Mas agora, vendo Gabriel vulnerável e precisando de família, ela voltou, e juntos começaram a ajudá-lo a se reconstruir. O julgamento começou 3 meses depois. A sala do tribunal ficava lotada todos os dias, com filas se formando desde as primeiras horas da manhã de pessoas querendo assistir ao desenrolar do caso que havia chocado o país. Larissa foi acusada de múltiplos crimes: sequestro mediante fraude, estelionato qualificado, formação de organização criminosa, falsidade ideológica, apropriação indébita e mais. Os promotores apresentaram pilhas de evidências, documentos financeiros mostrando o fluxo de dinheiro ilegal, testemunhos de vítimas e familiares destruídos pelo esquema, a gravação devastadora onde Larissa confessava tudo. Mas o momento mais impactante do julgamento foi quando Dona Helena subiu ao banco das testemunhas. Ela havia se recuperado notavelmente nas semanas desde sua libertação, com acompanhamento médico adequado, terapia e o amor da família. Sua lucidez e força haviam retornado completamente. Vestindo um terno elegante, mas discreto, Dona Helena falou com voz clara e firme sobre sua experiência. Descreveu o medo que sentiu quando homens uniformizados a arrancaram de sua casa. O desamparo de estar presa em um quarto estranho, sendo medicada contra sua vontade. A confusão crescente causada pelos remédios que a deixavam atordoada e incapaz de pensar claramente. E, finalmente, o terror de perceber que ninguém acreditava em suas protestações de sanidade. Fiquei pensando se enlouqueceria de verdade, ela disse, sua voz quebrando ligeiramente pela primeira vez. Se a medicação continuasse, se o isolamento persistisse, se ninguém viesse me salvar. Pensei que morreria naquele lugar, longe da minha casa, das minhas orquídeas, do meu filho. E tudo por ganância. Tudo porque alguém decidiu que minha vida valia menos do que meu dinheiro. Não havia um olho seco na sala do tribunal. Até o juiz, um homem experiente acostumado com casos difíceis, precisou pausar momentaneamente para recompor-se. Outros testemunharam também. Clara Monteiro falou sobre o pai que perdeu. Dr. Fernando detalhou as irregularidades que observara. Marina apresentou toda a documentação que havia coletado. Família após família, compartilhou histórias semelhantes de perda, manipulação e injustiça. Os cúmplices de Larissa também foram julgados. Médicos que assinaram laudos falsos. O desembargador Antônio Cardoso, que aprovara internações sem devida diligência. Administradores da Clínica Esperança Nova, que facilitaram o esquema. Advogados que prepararam documentos fraudulentos. Cada um enfrentando suas próprias acusações, seus próprios julgamentos, suas próprias condenações. Quando o veredicto final foi lido, 3 meses depois do início do julgamento, a sentença foi severa. Larissa foi condenada a 28 anos de prisão, sem direito à liberdade condicional nos primeiros 10 anos. Seus bens foram confiscados para ressarcir as vítimas. Seus cúmplices receberam sentenças variando de 8 a 20 anos, dependendo do nível de envolvimento. A Clínica Esperança Nova foi permanentemente fechada. Seu prédio seria transformado em um centro de apoio a idosos vulneráveis, uma ironia não perdida em ninguém. E talvez a consequência mais importante, uma reforma ampla no sistema de internações compulsórias foi iniciada. Novas salvaguardas foram implementadas. Avaliações médicas independentes tornaram-se obrigatórias.
O processo judicial ganhou mais supervisão e transparência. Tudo para garantir que o horror que Dona Helena e tantos outros sofreram nunca mais pudesse acontecer. Um ano após o resgate de Dona Helena, Roberto organizou uma cerimônia especial em sua mansão. Familiares de vítimas, jornalistas, advogados, médicos éticos, todos foram convidados. Era o lançamento oficial da Fundação Helena Mendes para a proteção de idosos vulneráveis. A Fundação ofereceria assistência jurídica gratuita a famílias suspeitando de manipulações, educação sobre direitos dos idosos, suporte psicológico para vítimas de internações fraudulentas e trabalharia ativamente com autoridades para monitorar e melhorar o sistema de saúde mental no Brasil. Dona Helena, agora completamente recuperada e mais vibrante do que nunca, foi a primeira a falar na cerimônia. Ela estava em seu jardim, cercada pelas orquídeas que havia cuidado com tanta dedicação, flores que agora floresciam em toda sua glória. Sobrevivia a algo que ninguém deveria sobreviver, ela começou, sua voz firme alcançando todos os presentes. Fui arrancada da minha casa, da minha vida, tratada como se fosse mentalmente incapaz quando estava perfeitamente lúcida, medicada até quase perder de fato minha sanidade. E tudo por ganância, tudo porque meu patrimônio era mais valioso do que minha humanidade. Ela fez uma pausa, olhando para Roberto com orgulho e amor. Mas meu filho não desistiu de mim, nem os aliados que ele encontrou pelo caminho. Marina Santos, que arriscou sua carreira para expor a verdade. Doutora Patrícia Almeida, que lutou incansavelmente no sistema jurídico. Doutor Fernando Ribeiro, que teve coragem de denunciar mesmo sabendo as consequências. E tantos outros que se recusaram a aceitar a injustiça. A plateia aplaudiu e Dona Helena sorriu. Esta fundação existe para garantir que outras famílias não passem pelo que passamos, para proteger os mais vulneráveis entre nós, para lembrar à sociedade que idosos não são descartáveis, que suas vidas têm valor independente de quanto dinheiro possuem. Roberto subiu ao improviso palco montado no jardim, ficando ao lado da mãe. Ele olhou para a multidão reunida, vendo rostos de pessoas que haviam sofrido, que haviam lutado, que haviam vencido. Esta fundação é mais do que uma organização, ele disse. É um compromisso de nunca mais permitir que o sistema seja usado para destruir famílias, de garantir que ganância e corrupção não vençam sobre amor e humanidade. Nos meses seguintes, a Fundação Helena Mendes cresceu rapidamente. Casos chegavam de todo o Brasil, famílias desesperadas procurando ajuda, idosos vulneráveis precisando de proteção, denúncias de irregularidades em outras instituições. E a Fundação respondia a cada chamado, investigando, intervindo, lutando. Marina continuou seu trabalho jornalístico, agora focada em questões de justiça social e proteção aos vulneráveis. Suas reportagens ganharam prêmios nacionais e internacionais. Ela se tornou uma voz respeitada, temida por aqueles que operavam nas sombras e celebrada por aqueles que buscavam luz. Dr. Fernando encontrou posição em um hospital público, onde podia exercer medicina com ética e integridade. Ele também se tornou consultor da Fundação, ajudando a identificar casos suspeitos e educar outros profissionais sobre os sinais de internações fraudulentas. Patrícia expandiu sua prática jurídica, especializando-se em direito de idosos e incapazes. Ela oferecia parte de seu tempo gratuitamente através da Fundação, garantindo que justiça não fosse privilégio apenas dos ricos. Gabriel, após divorciar-se de Larissa e passar por extensa terapia, lentamente reconstruiu sua vida. Reconciliou-se completamente com Roberto e Dona Helena. Começou a trabalhar na empresa da família, dessa vez com propósito renovado e consciência das responsabilidades que vêm com privilégio. E Dona Helena, a sobrevivente resiliente no centro de tudo isso, floresceu como suas amadas orquídeas. Ela se tornou a cara da Fundação, viajando pelo país compartilhando sua história, inspirando outros a lutar, a resistir, a nunca desistir. Aos 75 anos ela tinha mais energia e propósito do que muitas pessoas, metade de sua idade. Em uma tarde de domingo, 1 ano e meio após sua
Libertação, Roberto encontrou sua mãe no jardim, como sempre. Ela estava podando delicadamente as orquídeas, cantarolando uma melodia antiga que ele se lembrava de sua infância. "Como estão suas flores, mãe?" ele perguntou, sentando-se ao lado dela. Florescendo, ela respondeu com um sorriso. "Como nós, depois de quase morrermos, estamos florescendo." Roberto pegou a mão dela, observando as marcas do tempo e da vida naquela pele. "Você é a pessoa mais forte que conheço." Dona Helena apertou a mão do filho. "Não sou forte, querido, apenas teimosa. Me recusei a desistir, me recusei a deixar que me quebrassem. E tinha você para me dar razão para lutar. Sempre vou estar aqui, mãe." "Eu sei, filho, eu sempre soube." Eles ficaram ali sentados em silêncio confortável, cercados pelas orquídeas que testemunharam tudo, as flores que murcharam na ausência de Dona Helena e floresceram em seu retorno. Símbolos perfeitos de resiliência, beleza e a capacidade de sobreviver mesmo nas condições mais adversas. A história de Dona Helena e Roberto tornou-se inspiração para mudanças reais no sistema. Leis foram reformadas, proteções foram fortalecidas, e embora a luta contra a corrupção e exploração nunca terminasse completamente, pelo menos agora havia guardiões vigilantes. Havia pessoas dispostas a lutar. Havia esperança. E em uma mansão nos jardins de São Paulo, em um jardim cheio de orquídeas, uma mãe e seu filho encontraram paz, encontraram cura, encontraram o caminho de volta um para o outro, depois de quase perderem tudo, porque no final não foi o dinheiro que venceu. Não foi o poder ou as conexões ou as manipulações legais. Foi o amor de um filho por sua mãe, o amor que se recusou a aceitar injustiça, o amor que moveu montanhas, derrubou impérios de corrupção e trouxe luz onde havia apenas escuridão. E esse amor, tão puro e inabalável quanto as orquídeas que continuavam a florescer, era o verdadeiro legado que Dona Helena e Roberto deixariam para o mundo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Helena e Roberto tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com esta jornada de luta, amor e justiça, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Foi a coragem de Roberto ao enfrentar a corrupção? A resiliência de Dona Helena? A determinação de Marina em expor a verdade? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, os desafios que enfrentamos e a força que encontramos quando nos recusamos a desistir daqueles que amamos. Sua participação nos comentários inspira novas histórias e fortalece nossa comunidade. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma narrativa que vai fazer você refletir sobre família, justiça e o poder transformador do amor. Até breve.